trazendo mais uma vez a nossa série Cure Sua Vida e Crie a Realidade que Deseja. Com esta série, muitas pessoas têm curado suas vidas, têm criado uma nova realidade, têm realizado sonhos que antes achavam impossível. E é por isso que eu gosto de trazer pessoas que vão dar sua contribuição, contando sua história, dando seu depoimento. Eu, como terapeuta, passei por esse processo e hoje eu sigo a minha jornada fazendo o que eu mais amo na minha vida, que é despertar as pessoas e mostrar para elas que elas podem curar suas vidas. Então, na live que eu trago segunda-feira, eu falo sobre o poder dos 3 pilares, que foi o que me trouxe para essa jornada de ser hoje quem eu sou. Porque foi a partir dos 3 pilares que eu juntei para oferecer para as pessoas que eu comecei a curar a minha vida e criar uma nova realidade. E na live de hoje, eu falo que é uma continuidade da live de segunda-feira. Ei, Ludmila, seja bem-vinda. Por que uma continuidade? Porque a partir do momento que você entra num processo de autoconhecimento, de espiritualidade e vivendo relacionamentos saudáveis, você vai começar a curar a sua vida e criar a realidade que você deseja através do seu propósito, da sua missão de vida, daquilo que te faz feliz realmente, onde você sente que você está servindo, você está contribuindo. E este é o meu propósito, esta é a minha missão. Eu já trouxe aqui, como eu estava dizendo, clientes, alunos, muitas pessoas que passaram por esse processo e que criaram uma nova realidade onde hoje estão sentindo bem, hoje estão se realizando. E mesmo diante dos desafios, com todo esse caminhar, é mais leve. E hoje eu vou trazer uma convidada muito especial, que tem muito a contribuir para todos nós. E eu vou convidá-la para entrar agora. E você que está aí comigo, se quiser convidar pessoas, fique à vontade. Vai ser um prazer compartilhar essa live com vocês e com essa pessoa que faz toda a diferença no meu projeto. Vamos ver se ela vai entrar. Eu mandei lá. Oi, Juliana. Ei, Tereza. Essa é a pessoa que eu disse que é tão especial, que vai estar com a gente hoje. E eu sei que ela vai trazer um conteúdo incrível. Juliana, Ludmila, que estão aí, que são alunas do terapeuta Próspero, vai lá e chama as terapeutas. E enquanto isso, Tereza, eu vou te pedir para te apresentar, porque mesmo quem está aí te conhece, mas depois muitas pessoas vão ver essa live. Cecília, aí, Tereza. Todo mundo aí chegando. Todo mundo chegando e vamos convidar mais gente, porque Tereza vai dar um show aqui hoje para nós e eu tenho certeza disso. É só ir aí, gente, nesse aviãozinho aí do lado e mandar para as pessoas que vocês verem aí que estão ao vivo. Tá dando para você me ouvir bem? Tá bom o áudio aí para você? Tá ótimo, tá tudo ótimo. Então, ótimo. Vamos começar para a gente já ir direto ao ponto e fazer uma live bem produtiva. Que eu gosto de Isso, conteúdos que a gente consegue levar alguma coisa para as pessoas que estão assistindo. Então, você que está assistindo a gente, eu tenho certeza
se você prestar atenção e focar aqui nas coisas que a gente vai falar, algo de bom você vai poder absorver e levar para sua vida, né? E eu sou filha da Tânia, né? Como a maioria de vocês já sabem. Mas eu estou aqui também representando o Núcleo Safira, que é a nossa empresa. A gente abriu uma empresa juntas. A Tânia já tinha já há mais tempo, né? O Núcleo Safira, o Espaço Safira, e trabalha com as terapias aí há mais de 28 anos. Mas eu me juntei com ela e de um tempo para cá a gente veio construindo uma nova trajetória profissional para a nossa vida. E como que eu cheguei nisso tudo? É importante a gente falar como que isso aconteceu, né? E eu só cheguei nisso, só cheguei na construção do Núcleo Safira, em viver hoje igual eu vivo do marketing digital, moro aqui em Portugal com a minha família, a gente tem aí uma liberdade geográfica, uma liberdade de tempo que a maioria dos trabalhos convencionais, tradicionais não proporcionam. E por que que eu consegui isso? Foi porque realmente eu idealizei o que eu queria, eu tinha clareza daquilo que eu queria, eu sabia onde eu queria chegar e eu me movimentei para poder alcançar o resultado que hoje eu tenho, né? Só que lá atrás eu não tinha essa clareza. E por que que fez sentido eu participar dessa live aqui hoje, né? Porque é uma série de lives que a Tânia faz toda quinta-feira, né? Então, toda quinta-feira, às 19 horas, ela está aqui fazendo uma live para vocês falando sobre como curar a sua vida e criar a realidade que deseja. E no meu processo foi muito isso. Hoje eu vivo a realidade que eu desejo para o momento presente. Não vou falar que eu estou realizada, porque a cada conquista que eu tenho, eu crio novos objetivos, novos sonhos, novas metas, porque se a gente alcançar tudo, acabou, né? Então a gente sempre tem que estar em busca de mais, de evolução. E hoje eu vivo a realidade que eu quero. E por que que eu vivo a realidade que eu quero? Porque eu consegui fazer uma junção de descobrir o meu propósito, aquilo que eu mais amo, e aplicar através, com certeza, com o apoio das técnicas holísticas, conseguir ter clareza e o equilíbrio necessário para alcançar os objetivos, porque não é fácil, né? Às vezes muitas pessoas podem fazer e falar para vocês, é fácil, gente, vamos lá, vamos viver da internet, basta só você ter um celular e internet, vamos fazer o que a gente ama, vamos viver do nosso propósito. Mas eu costumo dizer para os meus mentorados, para os meus alunos, que quando você encontra o que você ama, quando você vai viver do seu propósito, é o momento que você mais é testado. É o momento que o universo vai validar se você realmente está preparado e se você realmente confia naquilo que você veio aqui para fazer. Então a gente passa por muitas provações. E essas provações, elas vão ser difíceis, eu não quero enganar ninguém, vai ser difícil, mas pode se tornar um processo que não te deixa desistir. Porque a grande questão é que às vezes é tão difícil que a pessoa desiste no meio do caminho. E quando você tem o apoio das técnicas, quando você tem um conhecimento, quando você tem um autoconhecimento, quando você usa isso ao seu favor, você consegue não desistir, independente do desafio, independente do obstáculo que tiver na sua frente. Então, o que eu vejo em toda a minha trajetória que conecta com esse conteúdo aqui dessa live hoje, é justamente isso. Que não é fácil. Se fosse fácil, gente, tava todo mundo aí, cheio de dinheiro, fazendo só o que ama. Né? Não é fácil. Só que as pessoas que conseguem chegar lá, as pessoas que têm resultado, é porque elas conseguem trazer um equilíbrio para a vida delas. E não vai estar o tempo todo equilibrado, eu não acredito nisso. Só que é altos e baixos, né? Igual eu falo com as alunas, com os mentorados, é sempre assim, né? É como se fosse um batimento cardíaco, sempre alto e baixo. A grande questão é que quando você cai, você tem que saber como levantar rápido, porque se você fica muito tempo lá embaixo, você morre. Pensa no batimento cardíaco. Você sobe, desce, os picos. Já viram aquele desenho? Se eu tivesse como desenhar aqui, aquele desenho do batimento cardíaco. Quando ele desce, ele não fica um tempão lá embaixo reto para depois subir.
Porque se ficar reto, significa que você morreu. Então, a grande questão é o quão rápido você sobe para a próxima queda. Porque sempre vai ser, gente. A gente pode estar aqui falando que a gente está vivendo a realidade que a gente deseja, mas o próximo nível, ele vai ser desafiador. Para qualquer pessoa, vai ser desafiador. E o que vai sustentar a gente para que a gente consiga ultrapassar as dificuldades que vão vir, que é natural isso acontecer, se tiver fácil demais, desconfie, né? São justamente as técnicas que você pode se criar, ter conhecimento suficiente. Não estou falando nem para ser terapeuta, mas até para você conseguir passar por esses desafios. Hoje em dia, inclusive, as pessoas não buscam as técnicas holísticas apenas para cuidar de algum problema, uma doença, uma frustração, ansiedade, depressão, o que for. As pessoas estão cada vez mais buscando para alcançar os objetivos, para trabalhar de uma forma preventiva em suas vidas. E como eu trabalhei sempre de uma forma preventiva em minha vida, eu sempre tive, vamos dizer, né, que um pouco mais de clareza do que a maioria das pessoas à minha volta para focar e correr atrás daquilo que eu queria. Então, acho que isso contribuiu muito para o meu processo. E quando eu descobri, a grande questão é a descoberta. Quando eu descobri, quando eu tive esse nível de clareza, através do autoconhecimento, principalmente, eu não tive mais dúvida. E aí ficou mais tranquilo também o processo. Não ficou mais fácil, não vou falar que é fácil, mas ficou simples. Ficou claro, o caminho já não tinha mais um nevoeiro tampando. Era claro, era um caminho que era visível, que eu podia trilhar e eu sabia que eu ia chegar lá, independente dos obstáculos. Então é isso. E hoje, qual que é o meu propósito? O que que eu amo fazer? O que que eu descobri e que realmente faz sentido na minha vida? Eu ajudar as pessoas a trilhar esse caminho, a como descobrir esse caminho, a como empreender, falando de negócios, como empreender, como prosperar, fazendo exatamente aquilo que elas mais amam, porque é isso que eu faço na minha vida e é isso que eu consigo ensinar e levar para as outras pessoas. E o Núcleo Safira nasceu para isso também, para ser uma junção de tudo que eu amo e de tudo que a Tânia ama e fazer com que isso se torne algo muito maior. Inclusive, a gente fez uma aula ontem, né, lá no YouTube do Núcleo Safira, falando mais detalhadamente do que é o Núcleo Safira. Quem não assistiu, vai lá depois para poder assistir. Fica aqui com a gente agora, mas vai lá depois para assistir, porque vai fazer muito sentido para vocês, tá bom? Então é isso, um pouquinho, um resumo bem. Certo. E você falou uma coisa aí que eu acho muito interessante de reforçar, que é difícil, mas é possível. Porque quando a pessoa olha para o difícil e não vê possibilidades, ela para. Mas quando ela vê uma possibilidade, por menor que seja, ela não desiste. Mas para isso a pessoa tem que estar conectada com aquilo que ela quer na vida dela. Ela tem que ter certeza, ter clareza, como você disse, de que ela está seguindo o caminho que é a realização dela, em todos os sentidos. A realização pessoal, profissional, e é um trabalho que vai dar para ela toda essa liberdade que a gente preza tanto, né? E que hoje você tem, né? Que você teve essa clareza e mesmo vendo que poderia ter dificuldades, você foi e por isso você conquistou. E aí, eu quero te pedir, se possível, o que tá, alguém falou aí? A Juliana falou que é Ah, interessante quando a gente tem clareza, a gente compreende que tudo que passamos faz parte do processo de transformação. Exatamente. Toda dificuldade, tudo que a exatamente. gente passa, por exemplo, na minha vida, qual que foi o maior desafio, qual que foi o maior obstáculo, foram as maiores frustrações? Estavam relacionadas ao âmbito profissional. Porque estava me preparando
para eu me tornar uma pessoa que ajuda outras pessoas a superarem isso. Eu era uma pessoa muito bem-sucedida, ganhava bem, tinha tudo para dar certo, tinha um plano de carreira, trabalhava numa multinacional, era bem reconhecida, mas eu tinha uma frustração que eu não entendia de onde era, e que era justamente de eu identificar aquilo que eu amava. Então, eu tive que passar por tudo que eu passei, por achar que eu era uma pessoa ingrata, inclusive, que eu falava assim, eu tenho tudo aqui que as pessoas gostariam de ter, por que que eu estou frustrada? Por esse processo, para poder absorver mais conhecimentos para ensinar outras pessoas esse caminho, né? E eu costumo dizer, anota isso, gente, que isso é muito importante a gente lembrar, porque ao passar dos anos, eu falo que eu tô só no começo, sabe? Com o passar dos anos, vão vir cada vez mais desafios. E não vai parar nunca. Só vai parar quando você não existir mais nesse plano terrestre que nós estamos, né? Não vai parar nunca. Os desafios, eles sempre vão vir. E o seu propósito, ele muda. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas meu propósito é único, o propósito é único. Propósito, eles confundem um pouco com o objetivo. E o propósito, você vai alcançar ele. E depois disso? Você tem que alcançar o seu propósito. A grande questão é quando você descobre a sua essência. O porquê você está aqui. Para servir em quê? E o seu propósito, o seu objetivo, ele vai evoluir conforme você evolui. Então, você tem clareza hoje do que você quer. E você descobriu a sua essência, aquilo que você realmente ama, o motivo pelo qual você está aqui, nesse plano. E aí você vai servir com aquilo. Só que você vai evoluir, você vai alcançar o seu objetivo, o seu propósito, você vai alcançar. Vamos supor que seu propósito é atingir aí 1000 pessoas e transformar a vida de 1000 pessoas. Você vai conseguir. E depois disso? Não significa que seu propósito acabou. Você precisa evoluir e vão vir novos desafios. Então, a sua essência, ela não muda. Mas o seu propósito, ele evolui. E se você tem clareza disso, por que eu falei para vocês anotarem isso? Porque se vocês têm clareza disso, vocês evitam de passar por frustrações intensas futuras. Porque quando a gente alcança um propósito, a gente acha que acabou. E aí, o que eu vou fazer da minha vida agora, já que eu alcancei a grande meta que eu queria, o grande objetivo que eu queria? Você tem que olhar para você, ver o tanto que você evoluiu e evoluir a sua meta conforme a sua evolução. Então, você sempre vai estar alcançando e criando novas metas, novos objetivos, novos propósitos, né? Então, é isso. Eu vejo isso muito claramente. E confesso que às vezes dá até aquele frio, aquela coisa, porque antes era um propósito, aí ele foi expandindo e vai expandindo cada vez mais, exatamente de acordo com a nossa evolução. E aí dá aquele frio, né? É o tal do desafio, né? Poxa, agora aumentou, cresceu, eu vou conseguir? E é onde muitas vezes uma pessoa desiste. Porque ela pensa, não, eu já consegui até aqui, agora vai ficar mais difícil, então eu vou parar por aqui. E depois vem a frustração, porque aí ela vai ver que não deveria ter parado. E o que eu quero te pedir para falar para a gente agora, se for possível, é em que momento da sua vida houve um momento, a partir da hora que você decidiu o que você precisava fazer e fez, houve algum momento em que o desafio te assustou a ponto de você parar e falar assim, será que eu consigo? Vários momentos. E eu acredito que isso vai continuar acontecendo. Porque o Sim, nosso propósito, ele é maior do que a gente. Nós temos que nos transformar para alcançar ele. Toda meta que a gente cria, todo objetivo que a gente busca, ele precisa ser maior do que a gente. Se ele não for maior do que a gente, ele já está alcançado. Concorda? Vocês que estão assistindo aí, me assistindo, vocês concordam com a gente? Meta, se o seu objetivo for do seu tamanho, não for maior do que você, não for algo desafiador, não é uma meta, não é um objetivo.
Não faz sentido. Você já alcançou. Você simplesmente precisa fazer, né? Então, durante vários momentos, inclusive até hoje, quando a gente vai pegar um novo projeto, que é um projeto novo, que é uma coisa que dá um frio na barriga, que a gente pensa assim, nossa, e aí, será que vai dar certo? E vem um pouco de dúvida, e aí a gente tem que voltar para a nossa essência, voltar para aquilo que a gente acredita, utilizar da nossa fé, independente da religião, nos conectar com a espiritualidade e aí trazer forças para poder passar por cima desse medo, porque senão a gente trava. Porque sempre vai ter, não tem como, gente, não tem como. Se a gente estiver num processo de evolução, sempre vai ter novos desafios, sempre vai ter o medo. O medo, eu costumo dizer que o medo ele tem duas coisas muito importantes com o medo. Eu não acho que as pessoas não podem sentir medo. Todos nós temos que sentir medo. O medo, quando ele é olhado da forma que eu vejo, ele nos ajuda muito. Que é como? O medo ele serve para mostrar para a gente que existe algum tipo de perigo e que a gente precisa de atenção. Então, se você pensa, se você olha para o medo como algo que é um alerta para você de algo que pode ser ali um perigo, você é amigo do medo. Ele é algo preventivo ali para você. Então, o medo ele é bom nesse sentido. E a outra coisa é o medo, ele vem somente para aquelas pessoas que desconhecem o que está indo acontecer. Se você já tem certeza, se você sabe o que vai acontecer, se você já viu aquilo e você não tem medo, você não sente essa sensação do medo, eu não estou dizendo aquele medo paranoico, estou dizendo aquela sensação, aquele medo que dá assim, ai, será que vai dar certo, sabe? Que vem às vezes uma dúvida assim. Se você não sente isso, não tá vindo algo tão novo, tão desafiador. Então, querendo ou não, isso é um termômetro para você ver também se o que você está trazendo é realmente algo tão grande. Por isso que eu gosto de fazer 3 tipos de meta. Eu gosto de trabalhar com uma meta boa, que é aquela meta que eu tenho certeza que eu posso alcançar ela. Uma meta ótima, que é aquela meta que, assim, nossa, essa aí é a que eu queria. E uma meta surpreendente que dá um frio na espinha só de pensar, porque aquela ali você nem imagina que você pode alcançar. E daquela meta você tem um medinho. Então, quando isso acontece, é realmente porque você está no processo de evolução. Então, isso que você falou, se em algum momento, eu acho que eu sinto isso toda vez que eu vou fazer algo muito grandioso. E aí que está a grande diferença. Quando eu sinto isso, eu olho para isso e eu busco forças que eu sei que eu tenho, porque se eu tenho a capacidade de co-criar a realidade que eu desejo, eu tenho tudo que eu preciso dentro de mim. Tá tudo aqui dentro, não preciso buscar em lugar nenhum. Então, se eu venho, busco dentro de mim a força que eu preciso para superar aquele medo, eu vou alcançar o objetivo que eu quero. Então, o medo, para mim, ele é um termômetro. Então, ele é super bem-vindo, desde que eu tenha consciência para poder buscar o que eu preciso para poder superar ele e seguir em frente. Então, sempre acontece, tá? Eu vou falar com você que em todo novo projeto, em toda coisa grande que a gente vai fazer, isso acontece. Então, eu acho que deve ser assim com a maioria das pessoas também. Porque é sempre começar. Não sei se acontece isso com você também. A gente evolui, alcança um objetivo, alcança um grande propósito. Aí a gente cria algo muito maior ainda. Porque você está criando algo pequeno, você me desculpa, mas vocês que estão aí criando algo muito pequeno, vocês estão limitados. Vocês precisam expandir a mente de vocês e o propósito de vocês. Vocês precisam criar grande. O mesmo trabalho que dá para poder alcançar algo pequeno, também vai dar para alcançar algo grande. E isso parece não ter sentido, mas é a mais pura verdade. Então, se você está criando algo grande, você vai ter sim esse tipo de sentimento. Então, você tem que realmente observar isso, porque toda vez vai ser como se você estivesse começando do zero. E quando a gente desconhece algo, quando a gente está começando do zero, porque querendo ou não, é um novo projeto, é um novo patamar, é um novo nível, é um outro estágio ali do propósito que você criou.
Quando você está começando isso do zero, você tem as inseguranças, as incertezas que vão vir. E aí, aonde que você vai buscar? Aí vai dos conhecimentos que você tem. Eu uso muito pêndulo, eu uso muito as cartas que eu gosto, uso muito a numerologia e uso muito a Juliana com as orientações dela, uso muito a Tânia com as sessões, né? Então, isso que vai me dando força quando eu sinto alguma coisa que está me desafiando e que eu percebo, peraí, eu preciso de algo, porque senão eu vou travar. Então, é a gente se tornar observador da gente o tempo todo, porque isso sempre vai existir. Sim, e é onde eu falo que a questão do autoconhecimento, a questão da espiritualidade é importante nesse caminho de criar a realidade que a gente deseja. Porque a única maneira, no meu ponto de vista, não sei se você vai concordar, mas a única maneira que eu vejo de uma pessoa criar a realidade que ela deseja viver é quando ela deixa de buscar fora dela a forma para fazer isso acontecer. Porque fora dela, ela vai encontrar os obstáculos. A forma, ela vai encontrar dentro. E sem autoconhecimento, ela não chega, ela não se conecta com esse poder de co-criar. Porque é a partir do autoconhecimento que ela vai aprofundando nessa potência que ela é, nesse ser capaz de co-criar. Então, eu falo que as pessoas, eu falo para as pessoas que ainda pensam que é aqui fora que elas vão conseguir criar a realidade que elas desejam viver. Elas podem até conseguir em algum momento, mas isso não vai fluir. Vai chegar uma hora em que não vai acontecer, não vai mais ser possível. O que você acha disso? É isso. Tudo que a gente cria aqui fora é reflexo do que está dentro. Então, se a gente não está vivendo a realidade que a gente deseja, é porque a gente não conseguiu extrair isso de dentro da gente. A gente não está conseguindo colocar para fora a nossa verdade, né? Então faz todo sentido. E as técnicas são, querendo ou não, são ferramentas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, o tempo todo, para tudo, para tomada de decisões, para ter mais clareza, para poder enxergar melhor os caminhos que a gente tem para tomar na nossa vida, né? Então, assim, eu acho muito difícil as pessoas conseguirem alcançar o propósito delas, criar a realidade que elas desejam, sem o autoconhecimento, sem o desenvolvimento pessoal. Eu acho praticamente impossível. Não Sim. vejo como que isso pode acontecer. Desconheço. Porque se você parar para pensar, existem pessoas, a gente vê aí, né, no mundo dos famosos principalmente, pessoas que você olha e fala assim, nossa, super bem sucedido, tem muito dinheiro, tem uma família perfeita, tem saúde, mora bem, sabe, tem tudo, tudo, tudo que muitas pessoas não têm. Vai lá e comete suicídio. O que é Uhum. isso? Exatamente. É porque era só fora, lá dentro não tinha É conexão o nenhuma lá vazio. dentro. É o vazio. Então não adianta só o externo, começa do lado de dentro. Sempre vai começar do lado de dentro, não adianta. E Tereza, no núcleo Safira, eu gostaria que você falasse para as pessoas que estão aqui com a gente, né, nessa live, o, o, o que você desenvolve dentro do núcleo Safira, dentro da nossa empresa. Enquanto eu vou falar, eu quero que as pessoas que estão aí assistindo, ou que estão assistindo aqui ao vivo com a gente, ou que estiver assistindo depois dessa live gravada, eu quero que fala aqui nos comentários se hoje você empreende, se você trabalha, se você faz aquilo que é realmente o seu propósito.
se você faz realmente o que você ama. Eu quero ter noção de como que isso tá aí, para eu saber como que eu posso ajudar mais as pessoas cada vez mais. Então, comenta aí para mim se você já identificou o seu propósito, se você sabe o que você ama e se hoje você atua com isso, se você trabalha, se você ganha dinheiro, vamos falar de dinheiro, se você ganha dinheiro com aquilo que você realmente ama. Comenta aí para mim. E o Núcleo Safira, gente, o que que eu ofereço dentro do Núcleo Safira? O que que eu faço no Núcleo Safira? Eu faço aquilo que eu amo. E o que que é aquilo que eu amo? Ajudar as pessoas a empreender fazendo exatamente aquilo que elas mais amam e prosperar com isso. E hoje, utilizando a ferramenta que é o digital, que é uma ferramenta, é bom a gente explicar muito bem isso, porque muitas pessoas acham que o digital é o marketing digital. Ah, eu vivo do marketing digital. O marketing digital é tudo. Amanhã acabou a internet, acabou a pessoa também. Porque a pessoa só vive do marketing digital. O marketing digital é apenas uma ferramenta, nada mais além disso. Se amanhã não tiver a internet, você vai cumprir o seu propósito, você vai realizar aquilo pelo qual você nasceu, você vai viver a sua essência da mesma forma. Então, o marketing digital também ele não pode ser visto como a única coisa. Ele é uma ferramenta que potencializa e que hoje, quem não está no digital, está perdendo a oportunidade de prosperar como nunca ninguém antes conseguiu. Nunca foi tão fácil, gente. É até chato falar isso, porque algumas pessoas podem se incomodar. Mas nunca foi tão fácil ganhar dinheiro, igual é hoje com a internet. Nunca foi tão fácil você fazer aquilo que você ama de verdade, igual é hoje com a internet. A gente vê pessoas aí vivendo e ganhando dinheiro de fazer bolo, de fazer, sabe, de fazer mandala, de fazer as coisas que gosta, de viver com prazer. Ou às vezes simplesmente mostrar o que está fazendo. Tem uma profissão no digital que é os influencers e que eles vivem disso. Ganha muito mais. Um influencer hoje, para fazer uma propaganda de uma marca, dependendo do influencer, ele ganha muito mais do que uma propaganda no horário nobre da Rede Globo. É uma profissão e ajuda aquelas pessoas que não têm conhecimento nenhum. E a pessoa fala assim, eu nunca vou poder fazer o que eu gosto, eu vou ter que trabalhar e até aposentar para poder fazer o que eu gosto. E não, o que eu faço no Núcleo Safira é desconstruir isso e levar principalmente para as terapeutas e para as pessoas que desejam viver dessa profissão, porque eu sou apaixonada por essa profissão, com as terapias. Eu levo isso para elas, porque elas precisam construir uma renda passiva, porque elas precisam aproveitar essa onda do digital para poder prosperar e criar a realidade que elas desejam. Que a realidade que elas desejam não está só em estar feliz, está em bens materiais também, está em fazer o curso que quer, está em fazer a especialização que quer, está em viajar para onde quer, está em conquistar bens materiais, em comprar a casa dos sonhos e ter o carro que queria, por que não? Então é isso que hoje eu busco no Núcleo Safira, ajudar as pessoas que estão com a gente, tanto acompanhando o nosso conteúdo, quanto os nossos alunos, nossos mentorados, as consultorias que eu faço. Eu estou sempre levando para as pessoas que elas precisam empreender, prosperar, fazendo aquilo, aproveitar hoje, o momento que a gente está com a internet. Porque ela está possibilitando eu costumo dizer que é como se fosse um trampolim para você ir bem mais rápido ali num salto, alcançar seu objetivo de uma forma mais rápida, né? Então é isso que hoje eu faço, é isso que eu entrego hoje dentro do Núcleo Safira. E os projetos do Núcleo Safira, porque mesmo eu sendo sócia, mas nessa parte mais técnica, né, a gente sabe que é você 100% responsável. Eu gostaria que você falasse, né, o que nós vamos fazer através do Núcleo Safira. É possível falar?
Nossa, é muita coisa, né? Fala um pouco, fala o que for possível. Está expandindo cada vez mais, né? Está crescendo cada vez Sim, mais. Então, o sim. núcleo Safira, desde projetos e cursos e treinamentos para aquela pessoa que é iniciante, ele tem também esses cursos e treinamentos para profissionais que querem mudar de nível, que querem aumentar aquilo que eles já possuem, potencializar o resultado que eles já têm. Nós temos imersões, nós temos eventos presenciais, nós vamos ter em breve uma loja do Núcleo Safira, nós vamos ter em breve também mais unidades do Núcleo Safira, nós vamos ter também uma editora do Núcleo Safira. Então, é tanta coisa que a gente vai construir e que a gente já está construindo, que é até difícil explicar tudo, mas para vocês verem a dimensão. Mas o principal disso tudo é que tudo que a gente construir, as pessoas vão conseguir ter acesso em vários níveis. Desde o conteúdo gratuito, que a gente sempre vai estar entregando e sempre vai estar entregando conteúdo que transforma. Perceba que os nossos conteúdos, as nossas lives, as nossas aulas, todo o nosso conteúdo não é para entretenimento, é para conhecimento. É para o autoconhecimento. É para você pegar, aplicar e ter algum tipo de resultado. Não é para entretenimento. Entretenimento, eu indico vocês, Netflix tem um tanto de série boa, né? Tem um tanto de influência que está aqui para entreter a gente, trazer para a gente aí alegria no nosso dia a dia. Mas o Núcleo Safira, ele está aqui para te trazer conhecimento. O conhecimento que você precisa para prosperar e para crescer na sua vida e atingir cada vez mais pessoas. Porque causar esse impacto é muito importante. E é por isso que a gente tem essa vertente. Porque se a gente pensasse também só no financeiro, a gente não ia conseguir alcançar o número de pessoas que a gente deseja. Então a gente cria muito conteúdo gratuito também para atingir um número muito maior de pessoas e causar uma transformação muito maior. E à medida que as pessoas forem se preparando, quando elas estiverem preparadas para entrar em algum curso, para adquirir algum método nosso, isso acontece de uma forma natural, flui, não é nada forçado, né? Vai acontecer de uma forma natural. Até mesmo porque existem cursos nossos que a gente tem que fazer uma entrevista com a pessoa, porque a gente também não fica vendendo tudo e você pode entrar a hora que você quiser, do jeito que você quiser. A pessoa ela tem que estar preparada e a gente precisa estar preparado para receber aquela pessoa, para poder ela realmente ter resultado. Então, em alguns treinamentos nossos, você precisa passar por uma entrevista com a gente para ver se faz sentido realmente a gente trabalhar com você e você trabalhar com a gente. Então, o Núcleo Safira tem várias vertentes aí para poder trabalhar com as pessoas que querem seguir esse mesmo caminho que a gente. E o principal que eu vejo é essa questão mesmo de ter lugar para todas as pessoas. Aquelas que estão aí sem saber para onde ir, sem ainda ter identificado, né, esse propósito maior em suas vidas, e para aquelas que já estão nesse caminho, mas que ainda não, vamos dizer, não consolidaram esse caminho, né? Porque você, enquanto terapeuta de negócios, e especialmente nessa área de terapias, o seu papel no Núcleo Safira é aquilo que você já falou em uma aula. Eu quero que você fale das aulas, por favor. Mas eu lembro que teve uma aula gratuita, né? Porque essas aulas são, que você falou, que sobre o chapéu do empreendedor. E eu acho incrível você ensinar isso para o terapeuta. Eu não tenho esse problema, mas eu sei que muitos terapeutas ainda têm. De tirar o chapéu do terapeuta e colocar o do empreendedor e fazer o seu negócio fluir e trazer retorno. Porque enquanto terapeuta, para eu oferecer o melhor para o outro, eu preciso estar sempre buscando.
Eu preciso estar cada vez mais trazendo conhecimentos para mim, cada vez mais buscando formações. E quem vai pagar para eu conseguir isso? O meu trabalho. É o empreendedor que está aí dentro de você. Então, eu quero te pedir para você dar uma ideia curta sobre isso, porque inclusive não serve só para terapeuta. Qualquer pessoa em qualquer negócio, porque eu vejo pessoas que têm uma empresa, que têm um negócio e que muitas vezes não estão ganhando bem. Por quê? Porque não usa o chapéu do empreendedor no seu negócio. Olha, a Jaia está aí. Eu conheci a Jaia, uma pessoa incrível. Ela é psicanalista, nós fomos juntas para a convenção de bruxas e magos. E ela é terapeuta também. Então, Jaia, essa é a Tereza, minha filha. Eu falei de você lá, é lógico, né? Porque a gente trabalha junto, não tem como eu não falar. Porque a parte de empreendedor eu aprendo com você, né? E então, conta um pouquinho para as pessoas que estão aí essa história do chapéu, porque eu acho a forma como você coloca perfeita e incrível. Inclusive, eu tenho aqui, olha, vou mostrar para vocês. Aqui. 2 chapéus. Amei, amei os dois. Esse aí é meu conhecido. Esse é meu conhecido. Você conhece, né? Tem esse. Claro. E esse. Eu amo o segundo. Adoro. Gente, a grande história disso aqui é o seguinte. Durante um tempo, quando eu comecei a empreender, né? Eu não conseguia separar as coisas. Eu descobri o que eu amava. Quando a gente descobre o que a gente ama, sinceramente, a gente quer fazer o tempo todo. A gente quer executar, a gente quer fazer para todo mundo de graça, a gente só quer fazer aquilo que a gente ama. Não importa como, a gente quer fazer aquilo que a gente ama, né? E aí a gente sai fazendo, sai fazendo, sai fazendo. Só que a gente não pensa no negócio. A gente só pensa realmente naquilo que a gente ama e a gente acha que a gente está pensando no negócio. Só que a gente tem que pensar e tem que ter uma visão diferente. A gente tem que ter uma visão de negócio. Então, durante algum tempo na minha vida, eu formei em administração, eu fiz pós-graduação em gestão de negócios, em gestão estratégica para compras, fiz pós-graduação em gestão de negociação estratégica. E tudo que eu fui estudando, livros que eu fui lendo e tudo que eu fui fazendo, foi me mostrando cada vez mais o quão importante era você ter uma visão de negócio. Que não podia ficar só no âmbito do eu amo demais fazer isso e vou fazer isso, e eu quero fazer só isso e não sei o quê. Só que eu percebi que não dá, muitas vezes, para a gente pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. E isso, independente da profissão, né? Eu falo isso muito para os terapeutas, mas é independente da profissão. Se você consegue imaginar, eu gosto muito. Por que eu mostrei para vocês o chapéu? Porque eu gosto muito realmente das coisas palpáveis, de resultados, de ver as coisas acontecerem. E se você parar para poder pensar, você precisa, num determinado momento, usar o chapéu do terapeuta quando você está em atendimento, quando você está co-criando ali uma técnica, um workshop, algo que você está fazendo, você está ali com o chapéu do terapeuta. Mas quando você vai olhar para o seu negócio, para fazer e desenvolver, para vender mais, para ganhar mais dinheiro, para fazer uma organização financeira, para contratar pessoas para trabalhar para você, para expandir, para fazer network, para fechar parcerias, você precisa do chapéu do empreendedor. Você não vai conseguir fazer isso se você estiver só com o chapéu do terapeuta. Porque o terapeuta, ele tem uma visão, não só o terapeuta, em qualquer profissão, tá, gente? Tem uma visão somente para aquilo que ama, para o propósito, e não pensa nessa parte toda de estruturação, e que é muito importante. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu não quero mexer com isso, eu quero ficar só no que eu amo.
mas é porque você não enxerga o quão conectado isso está. Porque a pessoa é a mesma. O que muda é apenas o chapéu que você vai usar. A pessoa é a mesma. E você precisa ter esse tipo de conhecimento, você precisa ter esse nível de conhecimento para você avançar, para você tomar as melhores decisões. Não significa que você precisa ficar cuidando da parte financeira, precisa ficar fazendo coisas que você não quer. Mas você, como dono do seu negócio, como empreendedor, como terapeuta, você precisa sim ter uma visão ampla de tudo, ter um conhecimento, até que você possa delegar, terceirizar, ter pessoas que vão trabalhar com você. Porque até para você ter pessoas que vão trabalhar com você, você tem que colocar o chapéu do empreendedor. Então é muito importante que vocês separem isso de uma forma muito clara. E quando vocês forem trabalhar, quando vocês forem fazer alguma coisa, por exemplo, eu vou num local, vou conhecer alguém para fazer um network. Ou vamos pegar um exemplo de uma pessoa que está buscando uma sala para fazer atendimento. Vamos pegar um exemplo de uma terapeuta que está começando e que ainda não tem espaço e que está buscando uma sala para fazer atendimento. Quando ela chega no espaço, que ela quer lá conectar para poder fazer o atendimento, ela vai chegar lá, ela vai falar das técnicas que ela faz, ela vai falar o quanto ela ama fazer o que ela faz. Vai conectar? Vai. Mas eu te garanto que se ela chegar no espaço, que já é um negócio, e também colocar o chapéu ali do empreendedor e mostrar para aquela pessoa do espaço o quanto ela pode trazer ali visibilidade, novos clientes, pode inclusive aumentar o faturamento do espaço com a presença dela, com essa visão empreendedora, ela vai fechar muito mais parcerias do que se ela tivesse apenas com o chapéu do terapeuta. E não é usar os dois ao mesmo tempo, tá, gente? Não é. Os dois, você pensa que você tem uma cabeça só. Por isso que eu uso o chapéu como uma forma de explicar. Se fosse luva, você tem duas mãos. Daria para usar duas luvas ao mesmo tempo. Mas não é o caso, é chapéu. Se você usa os dois, pode caber na sua cabeça. Vai ficar um em cima do outro. Não vai ficar os dois 100% ali conectados. Então, você tem que sim tirar um, colocar o outro e fazer essa jogada. Isso vai funcionar. E é isso em tudo. Toda vez que você for agora fazer alguma coisa diferente à sua profissão, pensa. Agora eu preciso colocar o chapéu do terapeuta ou eu preciso colocar o chapéu do empreendedor? Qual que é o mais importante agora para esse momento? E você vai ver que só de você pensar sobre isso, você vai começar a ter atitudes diferentes. Porque o terapeuta próspero, o terapeuta de sucesso, o terapeuta que impacta muitas vidas e causa transformação em outras pessoas, é um terapeuta empreendedor. Porque ele usa do negócio para expandir, para escalar e para crescer aquilo que ele ama. Ele precisa ter uma noção, sim, de empreender, de vender. Eu fico triste quando as pessoas falam que tem vergonha de vender, que vender é chato, que vendedor é chato, que não aguenta a parte de vendas. Gente, vender é a parte mais gostosa que tem, é a melhor parte, é a parte de vender. Por que a melhor parte é a parte de vender? Porque é a parte que você está tendo a oportunidade ali de fazer aquilo que você ama ser valorizado e você transformar outras pessoas, porque o conteúdo gratuito, ele ajuda. Mas a pessoa, quando ela paga por aquilo que ela está fazendo, ela tem um resultado muito maior, porque ela valoriza muito mais. E outra coisa que vocês precisam colocar na cabeça de vocês, principalmente terapeutas, vocês precisam colocar isso na cabeça de vocês. Eu peço que vocês coloquem essa frase aí na frente de vocês, que é o quê? Não me peça de graça a única coisa que eu posso vender. Você ama ser terapeuta? Você quer viver de terapia? A única coisa que você pode vender é as terapias. Então, não permita que te peçam de graça, que você entrega somente de graça a única coisa que você pode vender. A única coisa que te faz feliz ali e que vai trazer prosperidade para sua vida. E quando você coloca o chapéu do empreendedor, você consegue equilibrar isso. Porque aí você consegue tirar ali o chapéu do terapeuta, colocar o chapéu do empreendedor e
cobrar pelo seu serviço, ser valorizado, né? E se respeitar enquanto profissional. Porque você não está aqui só para ajudar o outro. Você está aqui para se ajudar. O dinheiro ele está para você, para te trazer segurança, para realizar os seus sonhos e para ajudar o próximo. É a terceira coisa para ajudar o próximo. Sim. Então você precisa E aí, você faz isso empreendendo. Sim. E aí, quando a gente fala isso, que o dinheiro é primeiro para me trazer segurança, segundo para realizar meus sonhos e terceiro para ajudar as pessoas, tem gente que fala, não, mas está errado, isso é egoísmo, tem que ajudar as pessoas. Aqui, se eu tiver o dinheiro para ajudar as pessoas e não tiver uma vida tranquila e não realizar nada para mim, eu vou ser feliz? Eu vou estar bem para ajudar as pessoas? Não. É meu ponto de vista. Para eu estar bem, para ajudar as pessoas, a minha vida tem que estar bem. A minha vida tem que estar equilibrada. Eu tenho que estar realizando meus sonhos, de fazer cursos, de fazer uma viagem, de falar, eu vou descansar hoje, porque a minha vida está tranquila. De ter dinheiro para as coisas que eu preciso. Aí eu posso ajudar. Então, nessa profissão de terapeuta, até para as terapeutas que estão aqui agora, antes de você falar das aulas, eu acho que vai proceder o que eu vou te pedir para falar. Precificar. O povo tem uma vergonha de pôr preço no trabalho que faz. Você está ali ajudando. Você é um curador. Você está ajudando uma pessoa que está na dor, que está sofrendo, que te buscou porque ela acredita no que você tem para ela. E você tem dificuldade de pôr preço. Então, fala para essas pessoas que estão aí, por favor, sobre isso. Porque eu já tive. Eu sou muito radical com essa parte de precificar, sabe? Porque assim, eu vou ser bem sincera com você que está aqui me assistindo. E me desculpa, pode ter pessoas que não vão gostar disso e que eu preciso ser verdadeira. Se você não tem coragem de cobrar um preço justo pelo seu serviço, se você tem vergonha ou se você acha que tem que cobrar mais barato, é porque você não confia no seu serviço. É porque você não acredita na sua transformação. É porque você acha que um pedaço de carne no Outback vale muito mais do que toda a transformação que você pode causar na vida de uma pessoa. É simplesmente isso. Você precisa quebrar essa crença. O que você precisa fazer, às vezes a pessoa pensa que eu tenho que cobrar barato para alcançar várias pessoas. Eu entendo isso. Eu entendo isso. Só que você não tem que cobrar barato para alcançar mais pessoas. O que você precisa fazer, vamos lá, anota essa dica. Você não tem que cobrar barato para alcançar muitas pessoas e ajudar muitas pessoas. Você tem que ter uma diversidade de produtos que caiba no bolso de todas as pessoas. Então, você precisa ter produtos que não dependem de você, que seria uma renda passiva, que vai ajudar pessoas e que são pessoas ali que às vezes não vão ter dinheiro para um atendimento seu, para uma consulta com você. Que seria o quê? Um e-book, uma meditação que pode criar e entregar para as pessoas e vender ali um preço baixo ali para que as pessoas consigam já ter algum tipo de transformação, porque elas não podem estar com você em outro nível. Você tem que ter produtos que vai passar para outro nível de transformação. A sua hora, gente, a coisa que eu mais tenho pavor é do terapeuta que chega e fala assim, eu quero lotar minha agenda, meu sonho é lotar minha agenda. Eu morro de medo disso, porque você tem que ter liberdade de tempo. Você tem que ter sua família, você tem que ter seu lazer, você tem que ter seu momento de descanso, você tem que ter um momento de cuidar das suas coisas na sua casa. Que lotar a agenda? Você tem que ter uma agenda saudável.
E você tem que descobrir formas, e isso eu ensino. Inclusive, tem aulas, já falando um pouquinho das aulas, tem aulas gratuitas no YouTube. Aí, ó, gratuitas, gente. Tem aulas gratuitas no YouTube, onde eu falo sobre rendas passivas. Você tem, não é que cobrar barato pelo seu serviço. Você tem que ter várias fontes de renda aonde você vai dar conteúdo gratuito para quem precisa de conteúdo gratuito, conteúdo barato para quem precisa de conteúdo barato, conteúdo caro para quem precisa de conteúdo caro. Uma imersão, por exemplo, a gente vai fazer uma imersão agora que são treinadas com a gente lá. Presencialmente, eu vou estar lá, a Dani vai estar lá, a nossa equipe vai estar lá. Você acha que eu vou cobrar R$47, R$97 para participar, para a pessoa participar de uma imersão dessa? Não, claro que não, não tem como. Como que eu vou valorizar o meu serviço? E isso só vai aumentar, tá? Porque quanto mais resultado eu tenho, mais caro é para você estar comigo. Porque eu tenho que valorizar. E aquelas pessoas que elas não têm a crença limitante com o dinheiro, que elas não vibram escassez, elas fazem acontecer. Ano passado, eu paguei R$85 mil para estar em um grupo de mastermind, apenas para estar perto de pessoas que vibram e vivem daquilo que eu faço. Aí as pessoas falam, mas você é louca, você podia ter adquirido um carro, você podia ter feito 1 milhão de coisas com isso. Gente, o conhecimento que eu adquiri ali é muito maior do que o investimento que eu fiz. E eu tenho certeza que foi naquele ano, porque no próximo ano vai ser talvez 2 vezes esse valor. Por quê? Você precisa se valorizar. Então, quem tem vergonha de cobrar, para quem tem vergonha de precificar, você tenha crenças limitantes relacionadas a dinheiro que você precisa trabalhar e você tem dúvida da sua transformação. Porque não é possível, principalmente terapeutas. O terapeuta que atende uma pessoa lá, e aí a pessoa fala com o terapeuta, e o terapeuta vai lá, faz uma sessão e resolve com a pessoa um trauma que ela estava ali 5 anos buscando resolver aquela situação e não conseguia. E aí o terapeuta cobra R$80 pela sessão. Uma transformação simples. Quanto que isso vale para você? O que isso vale para aquela pessoa que está ali? Aquela pessoa que está ali, ela precisa valorizar o seu trabalho, mas ela só vai valorizar o seu trabalho se você valorizar o seu trabalho. E se você não está conseguindo cobrar, se você não está conseguindo vender, se você tem vergonha de vender aquilo que você sabe que você sabe que as pessoas precisam, você precisa trabalhar essas crenças aí, porque existe alguma coisa realmente que está te travando. Isso precisa ser olhado. Com certeza isso precisa ser olhado. Exatamente. Eu trabalho da seguinte maneira: eu tenho o meu preço. E se alguém acha caro, eu não posso fazer nada. É o meu valor. É o que eu acho que o meu trabalho vale. Então, exatamente, eu não posso simplesmente... Sobre as pessoas que não compram. Tem uma dica de, coloquem aí o chapéu do empreendedor. Agora todo mundo colocando o chapéu do empreendedor, porque essa dica pode parecer a coisa mais simples do mundo, mas é extremamente importante. Um bom vendedor, aquela pessoa que realmente confia no que ela faz e que faz o que ela ama, ela nunca recebe um não. Ela nunca recebe um não em vendas. Nunca. Sim. Mesmo aquele cliente que vai até você e fala, tá muito caro, eu não quero o serviço, isso não foi um não para você. Isso é um não para ele. Para ele. Não é um não como assim, você. Eu não dou conta disso, eu não mereço isso. Um bom vendedor, um bom empreendedor, ele não recebe um não nunca. Ou a pessoa dá um não para ela mesma e é ela que não está preparada para isso e tá tudo bem, é o processo dela, não é seu. Ou aquela pessoa, depois de um tempo, ela vai voltar para você, então é só questão de tempo. Você não recebeu um não, é só uma questão de tempo. Ou aquela pessoa vai te valorizar ainda mais, porque isso também acontece. Inclusive,
Já aconteceu É, comigo, eu sei que já aconteceu com você também, de pessoas que muito. você às vezes cobra o valor e a pessoa te paga mais, você fala assim, ah, mas seu depósito foi errado aqui na conta. Não, eu quero te pagar mais, eu quero te dar mais. A transformação que você causou foi muito maior na minha vida. Então, com o chapéu do empreendedor, com essa energia, você nunca recebe um não. De forma alguma você recebe um não. É sempre um sim. É sempre um sim. Eu conheço profissionais que incríveis, pessoas conhecidas e que têm essa dificuldade, sabe? E eu falo, gente, tá errado. Enquanto você não te valorizar, vai ser desse jeito. E como que você vai crescer? E sem contar a frustração que a própria pessoa cria com o que ela está fazendo. Porque não é o outro, é a própria pessoa que está fazendo isso com ela. Sabe? Ela precisa olhar todo o investimento que ela faz na vida, toda a dedicação. Quando ela senta ali diante de alguém, ou quando ela está dando um curso, ela quer resultado. E ela leva resultado. E ela não vai valorizar isso, né? Mas eu quero te pedir, porque a gente está quase acabando, porque você está aí 4 horas na nossa frente, você já deve estar doida para ir descansar, né? Mas fala dessas aulas que já são 19 aulas gratuitas, gente. 19 aulas é muita coisa. Então fala aí para as pessoas rapidamente para a gente te liberar, porque você precisa dormir. Daqui a pouco aí já é de madrugada. Sobre essas aulas. E quem quiser, vai lá e assiste desde a primeira, porque eu acho muito importante essa sequência. Mas fala um pouco para a gente, por favor. Tá. Alguém perguntou aí, eu acho que foi a Jair, quanto que vai ter a imersão. A imersão é em agosto, é de 5, 6 e 7 de agosto. Depois. E sobre as aulas, gente, aquilo que a gente falou, né? A gente não está aqui visando o tempo todo o dinheiro. O dinheiro, eu falo muito do dinheiro, mas ele é consequência de um trabalho bem feito em cima daquilo que você ama. Então, nada adianta também o terapeuta querer ficar só no chapéu do empreendedor visando o ganho financeiro, não conectar com a espiritualidade, com o que sente, com toda essa questão. Então, a gente trabalha isso tudo. O dinheiro, ele só vem através da consequência do movimento que você faz, de acordo com aquilo que você ama. Então, tá tudo interligado. O dinheiro, ele é igual à internet, uma ferramenta para a gente conseguir realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos, alcançar mais pessoas, né? E o que a gente tem feito, né? A gente tem um canal do YouTube, e no nosso canal do YouTube, por que eu não faço aqui no Instagram, inclusive? Porque aqui no Instagram, o conteúdo, ele e vai embora. No YouTube, você consegue entrar no nosso canal e olhar o tema, o título de cada aula e achar aquilo que você precisa. Por exemplo, vamos supor que você, terapeuta, está com dificuldade de fazer conteúdos para as redes sociais, conteúdos que vendem, não é conteúdo só de propaganda, conteúdo que vende. Você vai lá no nosso canal do YouTube, você vai ver o título, você vai achar lá como fazer conteúdos para as redes sociais, para como atrair clientes através dos conteúdos para as redes sociais, clientes, como fechar isso. Então, no YouTube, você consegue de uma forma mais organizada. É por isso que a gente faz no YouTube essas aulas e não aqui, porque aqui fica difícil de vocês pesquisarem, tá? E essas aulas, elas vêm com o intuito de, além de trazer um conteúdo gratuito para as pessoas que ainda não são nossos alunos, não estão preparados ainda para estar com a gente em algum dos nossos métodos, essas aulas ajudam de forma gratuita aquela pessoa que ela quer crescer, que ela quer prosperar. Se vocês olharem qualquer aula que foi feita lá, nenhuma das aulas é em formato de live, bate-papo, não, é aula. É aula mesmo, para você pegar papel, caneta, escrever, executar, tirar dúvida. É para isso que serve. Então, lá no YouTube você tem aula desde como criar renda passiva, como criar workshop online,
Como fechar parcerias? O terapeuta precisa expandir, fechando diversas parcerias. Isso é muito importante. A gente fez uma aula essa semana falando sobre o núcleo Safira e o intuito da aula é mostrar como você pode aproveitar tudo aquilo que a gente tem para oferecer de forma gratuita e de forma pública. Então, tá a aula lá completa falando sobre isso. Tem uma aula falando sobre produtividade, você gerenciar o seu tempo. Eu trouxe uma especialista para poder falar só sobre gestão do tempo para as pessoas. Eu trouxe uma advogada, né? Foi incrível essa aula. Inclusive, quem é terapeuta precisa assistir a aula que eu fiz com uma advogada, a doutora Dilian. Eu fiz essa aula para poder mostrar para os terapeutas como que eles podem, né, trabalhar conforme as leis realmente, né? Porque muito terapeuta acha que, às vezes, por ser uma profissão não regulamentada, que é diferente de ser uma profissão que não é autorizada, alguma coisa do tipo. E ela trouxe para a gente um conhecimento enorme, né? Ela ainda nos contou aí que tem 29 terapias que já estão sendo utilizadas dentro do âmbito da saúde, da advocacia, inclusive constelação hoje em dia é utilizado na advocacia mesmo, né? Para questões familiares e tudo. Então, gente, lá tem vários tipos de aula e toda quarta-feira eu estou levando uma aula nova com um tema novo. E essas aulas, elas surgem das demandas que vocês que nos acompanham trazem para a gente e dos nossos alunos. Então, se você tem uma dificuldade, Tereza, vamos supor, tenho dificuldade em precificação, vamos fazer uma aula sobre isso. A aula da parceria, ela surgiu porque uma aluna nossa, né, a Michele, queria fazer uma parceria e jogou lá no grupo, como fazer uma parceria? Estou em dúvida de como fazer uma parceria. Eu fui lá e fiz uma aula falando passo a passo de como fazer uma parceria de uma forma saudável, né? De como colocar o chapéu do empreendedor para fazer uma parceria boa de negócio. Então, tem muitas aulas lá, as pessoas podem ir lá. Essas aulas, não sei se a gente tem que deixar algumas aulas, mas não vou ter sempre todas, porque eu quero um comprometimento das pessoas. Isso é muito importante, sabe? É muito importante. Então, essas aulas, elas estão lá, você pode ir lá assistir quantas vezes você quiser, mas aproveite enquanto elas estão todas lá disponíveis, porque a maioria delas a gente vai tirando, colocando dentro da área de membros dos nossos alunos. Por que a gente faz isso? Porque lá a gente tem os encontros, a gente tem o grupo fechado e a gente consegue dar uma atenção mais direcionada para as pessoas que estão aqui dentro, né? Essas aulas estão lá hoje, você pode... E tem muitas aulas, né? Eu nem citei muitas aqui, mas as chaves, assim, as pontuais que eu lembrei aqui, essa aula da Dilian, essa aula de parceria, a de conteúdo. Acho que tem uma aula que eu falei também sobre a questão de vendas lá também. Eu falei sobre essa questão do chapéu do empreendedor e do terapeuta, sim, né? Falei sobre isso. De criar a renda passiva. Criar a renda passiva. O terapeuta tem que ganhar dinheiro dormindo, gente. Tem que ter uma renda passiva. Tem que chegar num determinado nível onde o atendimento, ele é algo que você faz mais por hobby do que por necessidade. Porque você está vendendo a sua hora. E a nossa hora ela é muito preciosa, senão você vai ter que cobrar caro demais pela sua hora. Se você não tiver uma renda passiva, você vai ter que cobrar aí muito caro pela sua hora, porque a sua hora ela tem que ser valorizada. A única coisa que você não consegue comprar é o seu tempo, né? Você não consegue comprar o seu tempo. É muito importante isso. Então é isso, gente. Tem muita aula lá e eu indico que vocês assistam enquanto essas aulas estão lá. E nos acompanhe no Núcleo Safira para ver como que a gente trabalha. Porque, como a Tereza falou, a gente oferece muita coisa gratuita. Nós temos coisas em que a gente tem um preço, porque nós somos uma empresa e nós temos também o que nós podemos oferecer para as pessoas. E é um prazer fazer isso, né? E é por isso que a nossa empresa está crescendo.
E Oi? nós temos também aquelas coisas que a gente cobra um preço simbólico só para garantir que as pessoas vão participar, igual a vivência, né? Gente, a É, vivência, olha só, a vivência energética da lua nova, que vai acontecer no dia 3/7, às 9 horas do Brasil e às 13 horas aqui de Portugal. É uma vivência onde nós vamos ter 4 mentores. Eu vou estar lá fazendo uma vivência, com uma vivência holística. A Morgane vai estar lá fazendo uma vivência xamânica. A Juliana vai estar lá fazendo uma leitura intuitiva com o tarô. E você vai pagar apenas R$ 9,90. O que é R$ 9,90? R$ 10, vamos arredondar. R$ 9,90, R$ 10. O que você faz com R$ 10 hoje para adquirir um conhecimento dele? Para estar participando de uma vivência onde a gente vai usar, né, potencializar a energia da lua nova para criar um novo começo, para criar novos projetos, para dar start, para trazer força para aquilo que a gente quer co-criar, né? Isso daí a gente está fazendo, a gente está cobrando esse valor simbólico, simplesmente porque é uma sala limitada e se a gente coloca gratuito, pode ser que muitas pessoas falam que vão, não comparecem e deixa de dar oportunidade para quem realmente quer ir. Então a gente colocou um valor simbólico de R$ 9,90. Então se você ainda não tem na vivência, essa vivência está incrível e vamos estar nosso lado lá fazendo aí um trabalho maravilhoso para as pessoas. É um convite aí que eu deixo para quem está nos assistindo. E outra coisa que hoje, no história do Núcleo Safira, não se esqueçam, eu deixei lá uma dica, um insight que eu tive, e sempre estou dando dicas, então ative as notificações do perfil para que vocês possam acompanhar, porque os stories ele duram só 24 horas. Então, às vezes eu vou lá, dou uma dica, falo que é muito importante, mas passa 24 horas e você não vê, porque é o stories. E eu coloquei uma dica lá, 3 coisas, e tem um insight para você que é terapeuta e quer colocar o chapéu do empreendedor. Vai lá e assiste, depois me fala. Comenta lá no direct o que vocês acharam da dica que eu coloquei lá nos stories hoje. eu já assisti e já achei super interessante e eu procuro trabalhar assim, sabe? Eu procuro receber. Sabe o que é legal? Essa dica lá, eu não vou falar o que é, porque eu quero que vocês que estão aqui assistindo vão lá e assistam enquanto ainda está lá. Vai ficar 24 horas, já tem algumas horas, né? Então, vai lá e assiste. Mas o que é legal é que eu peguei essas dicas de uma pessoa que ela não faz isso de forma estratégica, ela faz isso de forma empírica. Então, você pode ser, você que eu falo assim, as pessoas podem ser, elas já fazem aquelas dicas que eu tô falando, mas elas não fazem de uma forma estratégica. Só para elas fazerem. E quando você percebe que aquilo é uma estratégia, você potencializa. Eu tenho certeza que quem já faz e viu meus stories vai pensar em como fazer cada vez melhor aquelas dicas que eu tô dando. Exatamente. De forma natural, mas quando a gente tem clareza daquilo, aí a gente potencializa. A gente vai lá e traz um resultado ainda maior para aquilo. Isso mesmo. Então, Tereza, eu tô falando, eu sabia que essa live ia ser ótima, ia trazer muito conhecimento para as pessoas e eu te agradeço muito, né? Porque aí já é bem tarde e você com toda essa disposição para trazer esse conhecimento que tem ajudado tanto nossas alunas, as pessoas que nos seguem, né? Então, muito obrigado, Deus te abençoe, né? Uma ótima noite de sono aí e até a próxima, né? Em breve nós vamos estar aí também nos encontrando, né? Na imersão que a gente vai dar. E é isso. Obrigado a cada uma de vocês que esteve aqui com a gente. Obrigada a todo mundo. Juliana, tá aí, Brenda, o Jaya, a Jéssica, quem mais? A Cris, eu vi a Cris aqui também, a Andréia aqui com a gente também. Nossas Safiras que estão nos acompanhando, Ludmila, muito obrigada a todos vocês por
por estar aí com a gente sempre. Vocês, eu falei isso outro dia e eu volto a repetir. Vocês já são parte da família Safira, vocês são nossas Safiras. E a gente fica muito feliz com isso. Andréia, você viu a Andréia aí? Eu vi sim. Pois é. Ela já é parte, ela não é aluna, mas ela está sempre assistindo às aulas e levando um conteúdo bom. E é isso que nós gostamos, né? De É, a saber que de gente alguma forma a gente está nossas ajudando, Safiras. São né? todas Safiras, todo mundo da família é Safira. Isso mesmo. E muito obrigada. Até a próxima, né? Arro. Arro. Beijo.